está na altura de receber na nossa sala de estar um ator que dispensa apresentações, porque assim que aqui entrar vai fazer-nos recordar tantas personagens que você sempre acompanhou aqui na SIC. Falo-lhe de o nosso querido João Maria Pinto. Venha daí, meu querido amigo. Prazer tão grande. Bom dia. Como está? Prazer em tê-lo aqui. Todos Obrigado. conhecemos lá em casa. E eles dizem, olha ali que está o nosso amigo João. Sim, senhora, João. É um prazer imenso tê-lo aqui. Muito trabalhou nesta casa, não é, João? Espero trabalhar mais ainda. Espero. E nós também, nós também. Espero. Portanto, tenho feito bastantes coisas, é verdade, é verdade. Sabe que isto da televisão é um mundo extremamente aliciante para nós atores. Porquanto, embora eu diga sempre que o teatro lava a alma, a televisão paga a mercearia, não deixa de ser verdade que depois tem coisas aliciantes para nós. As séries, as próprias entrevistas, porque nos dão, digamos, permitem que a gente dê a conhecer o lado da pessoa e não dos personagens. O que é que acontece? Há uma coisa curiosa que, se repararmos, em relação ao cinema e à televisão, há uma grande diferença. O cinema dá atores, a televisão dá bonecos, dá personagens. Ninguém nos conhece pelos nossos nomes. As pessoas conhecem-nos pelos personagens. Olha o Desculpados do Riso, olha o não sei quê do boneco da novela, como era, sei lá, o Zezé das Medalhas, a Porcina, das novelas brasileiras também, é tudo pelos nomes dos personagens. E a televisão permite-nos, nestes casos das entrevistas, que a gente revela um bocado de nós próprios como atores, como pessoas. E como é que o João lidou com isso ao longo da sua carreira? Com o facto de ser reconhecido pelos personagens marcantes que fez? Com naturalidade, com naturalidade. Não acontecem às vezes coisas curiosas, sei lá, por exemplo, olha, uma vez, há um caso interessante que me aconteceu, que é uma coisa que eu acho piada, achei muita piada na altura. Um fulano que estava muito grosso, muito bêbado, no final de um espetáculo Malucos ao Riso, ao vivo, que ele veio ter comigo e disse-me assim, meu amigo, não se esqueça que eu sou o seu fã. O meu amigo é meu fã? Está bem, ok. Queria um autógrafo, lá deu autógrafo. Sim. E depois aparecem às vezes malta nova, que isso acho muita piada, que é, olha, muito obrigado, porque o senhor ajudou muito a animar e a alegrar a minha juventude. Eu via sempre os Malucos do Riso com a minha avó. Tem muita graça. Ai, que bom, que bom. E também era divertido para vocês gravar os Malucos do Riso, que estamos agora aqui a ver. Como era para nós. Muito divertido. Porque para nós era muito, muito bom. Mas era divertidíssimo, para nós era divertidíssimo. Sabe que eu tenho muitas saudades do Maluco dos Risos? E nós temos mais. É? Então já somos dois. Que bom. Mas é curioso. Ir aqui à SIC para fazer uma nova série, renovada, sei lá, assim, uma coisa É curioso, Mariana, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Diga. que é curioso que nós, depois, quando aquilo já estava a entrar, digamos assim, na fase final, Sim. eu mais estes compadres, formámos um grupo de 7 atores que fizemos Malucos do Riso ao vivo e andamos aí pelo país todo. E as pessoas diziam que gostavam mais ao vivo do que na televisão. É engraçado, algumas pessoas diziam isso. E Que tinham uma bom. aceitação tremenda. Que bom. Vocês tinham um espaço também para pôr para colocar as vossas piadas? Tinham espaço para isso? Para fazer Não assim? propriamente, Não. quer dizer, mas digamos que havia sempre um ajustamento, podia haver um ajustamento como há nas novelas, como há em Claro, todos os claro. textos, não é? Coisas muito pequenas, mas que passavam. Agora, repare, o tempo dramatúrgico, digamos assim, era muito curto. Aquilo eram coisas de meio minuto, 1 minuto. Sim. Os alentejanos é que demoravam mais um bocado, mas pouco mais, não é? Não dava tempo para grandes coisas. E da vossa brincadeira, da vossa risota assim no estúdio, havia alguma coisa que não existia nos Malucos do Riso e depois passou a haver só porque vocês brincavam tanto com aquilo? Com a vossa química? Com a vossa ligação? Sei lá, não posso, quer dizer, pelo menos pessoalmente não tenho a noção de que tenha havido assim alguma coisa específica, mesmo alguma piada que se tenha desenvolvido e que tenha pegado. Não sei, sinceramente não sei. Acho que não. Porque aquilo, repara, aquilo estava tão bem feito, digamos, aquilo estava tão bem estruturado e tão bem produzido e bem feito, com o saudoso Pedro Pinheiro, não é? Que era o mestre, um dos mestres daquela escrita.
e que nós facilmente bebíamos e fazíamos rapidamente. Porque aquilo tinha que ser feito rápido, como é a televisão toda, tem que ser feita rapidamente, não é? Para ser rentável. E estávamos muito acalhados e a coisa andava muito depressa, Eu posso lhe dizer que nós fazíamos... Eu cheguei a fazer com o Luís Mascarenhas e o João de Carvalho, chegámos a gravar 13 episódios, 13 sketches de alentejanos numa manhã. A gente sentava o rabinho na palha às 8h30, 9h da manhã, e às 2 da tarde tínhamos despachado 13 episódios. Uau, isso é que era. 13 sketches, que isso era uma coisa, sempre a andar. Era uma coisa, mas também porquê? Porque nós já nos conhecíamos muito bem e nós próprios, por autorrecriação, fazíamos uns ensaios privados, digamos. A gente passava os textos e quando chegava lá aquilo era assim, era raro parar. E de tanto trabalho que fez em televisão e não só, houve assim mais alguma série que o tenha marcado muito? Participou em tantas? Não, em tantas, é como que a gente depois também perde um bocado a noção da quantidade. Participações em várias, que nós sabemos. Sim, isso fiz várias. Fiz a sua carreira muito bem, fiz várias. Muito de si. Sim, mas depois, por exemplo, fiz coisas que não foram para a SIC, mas foram para a RTP1, que infelizmente a SIC faz menos séries, como sabe, do que a RTP. Mas na RTP fiz coisas que eu gostei muito, fiz nomeadamente o Conta-me Como Foi, que era uma série muito interessante, fiz Os Velhos Amigos, que era outra série também muito interessante, fiz uma série que era sobre o Pedro e a Inês, também muito interessante, sei lá, fiz muitas coisas. E as novelas? E também gosta de fazer, gosta de gravar as novelas ou é tudo muito rápido? É rápido demais. Eu não gosto, porque aí é que tal história, que o teatro lava a alma e se quiser a novela paga a mercearia. Dá jeito, às vezes dá jeito. Mas a novela tem uma coisa chata, que é, mal a gente entra no estúdio e é pressionados para que se faça tudo muito rápido. E, portanto, tem que se ter mais ou menos o texto bem sabido. E às vezes não dá tempo para saber os textos todos muito bem sabidos, mas tem que se ter capacidade de adaptação, digamos, para dar a volta, enfim, e ir contornando. Uma vez a Maria João Luís disse-me uma coisa muito curiosa. Eu fui participar numa novela, fui fazer uma pequena participação, em que ela fazia a protagonista, já não me lembro qual era a novela. E ela disse-me assim, somos muito amigos, disse-me assim: João Maria, eles pediram para vir participar nesta novela, não me disseram que eu ia fazer a novela. Ou seja, porquê? Porque ela tinha 40 e tal cenas por dia para fazer. Portanto, é impossível um ator trabalhar 40 e tal cenas de um dia para o outro. Isto diariamente, é impossível. Claro. É impossível. E não se trabalha a personagem na mesma forma como no teatro? Não há aquela entrega, pois não? Não há. Os franceses dizem que no teatro que é a repetição, que é o que se faz no teatro, é repetição. A gente, os ensaios não são mais que repetir. A um tal ponto que a gente termina por assimilar, digamos assim, as falas. E a gente já sabe de cor e salteado e elas quase que saem instintivamente. E se houver um engano, digamos assim, no mecanismo interior do ator, ele forçosamente arranja outra palavra para se escapar. Porque o teatro não pode parar, começou, não para, não é? Agora, é completamente diferente por essa razão, porque independentemente de se fazer com tempo, há tempo para preparar, há tempo para trabalhar na mesa, há tempo para estar os personagens, sei lá como é que ele anda, como é que ele fala, de onde é que ele vem, de onde é que ele não vem. Tudo isso na novela é impossível, quer dizer, portanto a novela é uma coisa... É um produto de... Toma lá, dá cá, já está, tem que ser feito. A gente costuma dizer, desculpe, só mais um pormenor, a gente costuma dizer na brincadeira que é, disseste o texto, não entrou a peste, não bateste nos móveis, está feito. Às vezes é assim. Muito bem. E então é por isso que gosta tanto de fazer teatro, não é? É a sua grande paixão. E foi por aí que começou, não foi? Foi pelo teatro que foi pelo teatro que eu comecei, sim, foi pelo teatro que eu comecei. Ainda pequenino. Pequenino, exatamente. Como é que foi? Tinha, pá, aí uns 12 anos, não sei, 12 não tinha menos, talvez, tinha menos, pá, 12 talvez, nunca precisei bem essa data, mas anda por aí. Porque o meu irmão mais velho já estava metido nestas coisas, já andava a fazer no liceu, etc. E faltou um fulano qualquer e ele lembrou-se de mim e disse, anda cá, vais fazer tudo. E eu fui fazer numa peça do Couto Viana, uma coisa que se chamava Na Loja do Mestre André. E eu, pronto, lá fiz aquilo. A minha mãe estava muito aflita, pensava que eu ia dar um grande fiasco, mas não dei. E pronto, olha, a partir daí fui começando a fazer. Em Braga fazíamos muito, éramos muito solicitados pelos jesuítas,
que nós frequentávamos um clube que eles tinham, digamos, um clube mais ou menos cultural, que eles tinham ligado à Faculdade de Filosofia, que nessa altura era só para eles, era uma coisa que não estava aberta ao público como é hoje, e nós fazíamos récitas e fazíamos muito teatro. Fiz clássicos, fiz o Caldeirão de La Barca, fazíamos Gil Vicente, fazíamos por aí fora, umas coisas interessantes. E o pai é que o incentivava, não é? Que o seu pai era professor, não era? Meu pai era professor. Só que o meu pai faleceu novo e, portanto, não, digamos, teve uma certa influência, mas teve mais a minha mãe. E meu pai, eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu, portanto, a minha mãe teve mais. Se bem que, por exemplo, em minha casa, as coisas, os tempos são diferentes, é engraçado. Em minha casa havia um piano, a minha mãe tocava piano, era daquela educação tradicional dos colégios que sabia tocar piano. E ela deu uma primeira lição, aos 9 anos. Sim. Nunca mais me deu a segunda. Está a perceber porquê? Naquela época, quer dizer, filhos de artistas era um bocado complicado. Pois é, não queria, mas de qualquer maneira incentivou sempre. Sim. Pois incentivou sempre, não é? Sim, incentivou. Ela nunca nos pôs freio a nada, nunca, não era nada repressiva. Uma grande mulher, não é? Uma grande mulher. Maravilhoso. E depois foi você que incentivou o seu irmão mais novo, conte-nos tudo também. Não, o mais novo sou eu. É mais novo. Eu terei incentivado indiretamente, se quiser. Outro irmão, então? Não. Os três estávamos nisto. Andámos os três nisto. E até acho que dos três, talvez o que tinha mais, digamos, veia cómica, talvez, era o irmão do meio. Mas que depois não seguiu. Foi para a História, não sei, formou-se a História. Pronto. Mas era um comediante fabuloso. E o meu irmão mais velho também era um ótimo ator. E depois, enchiam o teatro. Vai para umas 700 pessoas, não? Sim. A gente enchia. Éramos os manos pintos que a gente fazia lá muita coisa. Muito bem. E embora a mãe só tenha dado uma lição de piano, eu sei que o gosto pela música ficou lá. Ficou. E então, como é que foi? Ficou, Marilena, essas coisas acontecem às vezes um bocado naturalmente, quer dizer, ou seja, eu tinha o gosto da música, o meu irmão mais velho também tinha o gosto da música. O do meio não, mas o mais velho tinha. E começamos a brincar com o piano lá de casa. Depois, por autorrecriação, começamos a brincar. Entretanto, eu aprendi a tocar cavaquinho. Lá no liceu havia uma professora fabulosa que incutia o espírito da malta nova de os pôr a fazer coisas diferentes, etc. E fundamos um grupo de cavaquinhos com 19 ou 20 cavaquinhos. Era uma coisa extraordinária. E comecei por cavaquinho. Depois de cavaquinho passei para a viola. Depois da viola, havia uma guitarra em minha casa, comecei a mexer na guitarra. E como é que se chamava a guitarra? Não era o tal mulata? Não, isso é uma viola. Isso é aquilo que veio para a África. Muito bem. Isso é depois mais tarde. E depois, quer dizer, isto foi, e naturalmente, entretanto comecei a tocar em agrupamentos musicais, conjuntos, como se dizia na altura. E essa faculdade de filosofia tinha exatamente agregado a um centro académico, que eles chamavam de centro académico, que era um centro em que a malta nova desenvolvia atividades culturais. E uma delas era a música, em que a gente fundou um grupo que eu pertencia e que andei lá anos a tocar naquela história. Muito bem. E agora fale-nos lá daquela música, daquele instrumento musical que se chamava a mulata. O que era? A mulata foi uma viola que eu comprei antes de ir para a África, na véspera de embarcar para Moçambique, em abril de 69. Aqui é que eu chamei a mulata porque a marca é mulata, está a perceber? E eu dei esse nome, a minha mulata. É que me fui para Moçambique, pronto, estava tudo certo. Muito bem. E ela fez a tropa toda comigo. E como é que foi estar em Moçambique? Você, quer dizer, ia para Moçambique, ia assim para a tropa, pensava que era um interregno, mas não foi nada um interregno. Não, porque a gente não pode parar. Eu fui para Moçambique com 21 ou 22 anos e, portanto, não podia... Nessa idade, a vida continua. Não para, não mas é? Podia ser que tivesse parado com o teatro e com essas coisas, mas não. Foi para lá e o que é que fez? Não parei com a música, e não parei, digamos, com a atividade de teatro, indiretamente, porque eu fui parar ao grupo recreativo da região militar de Moçambique, que tinha sido fundado ainda pelo tio do Rui Veloso, do Major Sousa Veloso. E fui para lá e então revolucionei um bocado aquilo, quer dizer, comecei a meter... Quer dizer, eles tinham aquilo montado de uma maneira que era só um grupo base e com umas variedades, que era um fulano que cantava, uns fados, um fulano que dizia mais umas coisas, umas cançonetas e eu comecei a revolucionar aquilo e comecei a meter outras coisas. Comecei a meter baladas do Zeca Afonso, comecei a meter poemas, digamos, um bocadinho
já um bocadinho a picarem o regime e por aí fora. E entretanto, isso deu-me aso a que eu corresse o norte todo de Moçambique, que é curioso, porque a gente tinha a base em Nampula e depois saíamos para turnês, para os setores militares, para o norte, norte-centro, norte-esquerda, norte-direita, enfim, andámos por ali, foi simpático. E quantas pessoas é que eram nesse teatro? Nesse grupo éramos, sei lá, éramos para aí uns 12 ou 14, 12, 13, aquilo variava, porque de vez em quando havia uns que acabavam a comissão, vinham outros, etc. Fazia variando. E eram pessoas que estavam na tropa, que estavam lá era com tudo, ele tudo, também? tudo militares, tudo militares estavam lá, tudo militares militares, estavam lá, muito percebe? bem. Era feita toda com militares. Muito bem, Toda com militares. muito bem. Conte-me também, depois, eu sei que se apaixonou lá, é verdade? Apaixonei-me lá e apaixonei-me e a sério, foi a coisa a sério, porque numa das viagens que eu fiz em Moçambique, do norte para Lourenço Marques, conheci num barco a que veio a ser a minha futura mulher. E depois, enquanto estive em Lourenço Marques, à espera que íamos para uma coluna para o norte, enquanto estive, a gente foi namorando, quer dizer, fomos nos entrosando, digamos assim, mais um com o outro, e daquilo nasceu um grande amor que ficou e que, infelizmente, só veio a acontecer, só teve um fim, porque ela morreu. Mas fica sempre no seu coração, Sim, não é? sempre. Mas a vida continua e depois o meu querido acaba por regressar para Portugal e depois, tempo depois, integra o grupo de teatro A Barraca. Exatamente. Como é que foi essa experiência na altura? Foi interessantíssima. Sei que meteu uma concertina pelo meio. Exatamente. Mas nem sabia tocar, mas a coisa deu-se. Deus, exatamente. Eu trabalhava, eu era funcionário, eu vim para Lisboa trabalhar para a Caixa de Depósitos e trabalhava no Centro de Formação da Caixa de Depósitos. E esse grande amigo, que é o Orlando Costa, já ator, que trabalhava na cornucópia, e entretanto saiu da cornucópia e ia passar para a barraca. E ia exatamente fazer o protagonista do Zé Telhado na barraca. E para esse espetáculo que tinha música do Zeca Afonso, era preciso alguém que tocasse vários instrumentos do Minho. E ele, meu amigo na infância, sabia, eu já trabalhava, eu fazia música com ele nas brincadeiras, andávamos sempre, ia muito à casa dele e fazíamos umas brincadeiras musicais, e ele lembrou-se de mim e chegou à caixa e disse-me assim, diz-me que sim, eu depois digo-te o que é. E eu disse, Orlando, calma aí, como é que é? Não, diz-me que sim, e depois digo-te o que é. Bem, lá insistiu, eu disse, está bem, pronto, diz lá o que é, que eu digo-te que sim. É para ires colaborar no espetáculo da barraca, que é a música do Zeca, que ele quer isto, cavaquinho, guitarra, não sei o que mais, e concertina. Eu disse, mas eu não toco concertina. Mas eu sei que tu tocas harmónica e, portanto, a coisa deve ser parecida, eu já experimentei, já andei ali a zicar, como ele dizia, a zicar, não sei o quê, tu se calhar consegues. Ele tinha a chave da barraca e a gente às escondidas ia para lá e eu ia... E parece que me estou a ver à porta da barraca, e na altura a Céu a perguntar-me se eu sabia tocar concertina, e eu sei, não sabia nada ainda, mas enfim. E a coisa lá se deu. E pronto, olha, lá comecei, digamos, como músico, depois acharam-me graça, perceberam que eu tinha outros dotes, digamos assim, que também poderia funcionar como ator e pronto, passei a integrar o grupo, estive lá 16 anos. Ao fim de 16 anos saí, depois andei aí a correr Seca, Meca e Val de Santarém, como eu costumo dizer, em vários sítios, com várias produtoras e com vários diretores, fiz muita coisa e depois, aqui há 5 anos, voltei outra vez para a barraca, onde estou. Regressou a casa, no fundo, é ou não é? Exatamente. E por regressar a casa, diga-me, qual foi a última peça que fez? A última peça que acabou a carreira, acabou a primeira temporada, acabou domingo, é uma coisa do Chekhov, textos de Chekhov, que se chama À Volta, o Mar no Meio do Inferno. Que é densa a peça? É densa, bastante densa. Fala do quê? É baseada na ida dele a uma ilha de prisioneiros que existia na altura, Sakhalina. Uma ilha que tinha pertencido inicialmente ao Japão e que depois mais tarde passou para a Rússia, onde existia uma prisão, uma colónia penal terrível, e que ele, como médico, mais como médico do que como escritor, digamos, ele tinha sempre as duas facetas, não é? E ele resolveu visitar e escreveu um livro sobre essa ida lá, um livro que se chama mesmo Ilha Sakhalina. E a Céu Guerra pegou nesse livro e, digamos, fez a estrutura base da peça. Depois meteu-lhe mais uns textos teatrais dele, coisas teatrais, algumas coisas, e fez a peça. E depois tem uma coisa muito interessante, desculpe interrompê-la, que é a música do António Vitorino de Almeida.
esse grande músico e amigo. Que maravilha. Teve, com certeza, uma grande adaptação, não é? Teve também a sua participação extraordinária, porque eu sei que fez 2 personagens. Fazia 2 personagens, exatamente. 2 personagens, digamos assim, mais importantes, e depois todos fazíamos personagens pequenos, não é? Só o Ruben Garcia que fazia o protagonista do Tchekov, esse era fixo. Os outros todos fazemos várias coisas. Eu fazia um governador da ilha, exatamente, essa ilha Sacalina, e fazia um prisioneiro. Muito interessante esse prisioneiro, porque era um prisioneiro... Isto são relatos do Tchekov, não é? Coisas verídicas. Um prisioneiro que se recusava a trabalhar. Levava a pancadaria todos os dias, mas trabalhar, não trabalho. Já sou a perda de liberdade, já chega para ser escravo. Agora, ser escravo dessa maneira é que eu não quero ser. E era assim que ele funcionava. Muito bem. Portanto, com toda esta carreira que tem de teatro, cinema, televisão, eu sei, acaba por ser um exemplo para a sua filha mais nova, não é? Porque, entanto, veio para cá, casou-se novamente, tem 3 filhos maravilhosos, não é? 3 filhas. 3 filhas maravilhosas, mas uma delas, conte lá. A mais nova, por influência minha e por influência da mãe, quer dizer, porque a mãe tem um grupo há muitos anos de teatro amador, mas que funciona semi-profissional, digamos assim. E que nós íamos ensaiar aos fins de semana, porque era à base de alunos de escolas, que ela era professora e, portanto, engatava muitos alunos para essas coisas. Nós fazíamos os ensaios ao domingo. E a miúda tinha que gramar os ensaios tardes inteiras de domingo, começava-se a chatear. E até um dia que pôs a coisa à mãe. Epá, ou me arranjas uma coisa para fazer aqui, ou escusas-me trazer para cá, manda-me para outro sítio. E a mãe começou a dar pequeninos papéis, e ela começou a ganhar o gosto. Pronto, olha, deu que foi para fazer o conservatório, agora já se formou há 2 anos, neste momento está a trabalhar no TIL, no Infantil de Lisboa, no Feiticeiro de Oz, em que faz 4 personagens. É muito interessante. Bem. Porque, inclusive, eu devo lhe dizer que eu sabia que ela se desdobrava, portanto, que é normal nos atores, só que fui ver a estreia e quando apareceu a Bruxa Má, que era ela que fazia, eu duvidei que fosse ela. Assim, mas isto é a Carolina? Não é? Quer dizer, talvez seja, não, e era mesmo. Portanto, e depois já fundou com um namorado, tem um grupo de teatro dela que já vão para aí na 4ª produção, e agora vão fazer uma coisa muito arrojada, que eu espero assistir com grande agrado, que vai ser a Odisseia. Ela adaptou a Odisseia para jovens, para putos, e vão fazer a Odisseia também para adultos. Oh, que maravilha, que maravilha. Independentemente disso, também canta. Portanto. Oh, é muito dotada, cheia de talento. Também com um pai destes tinha que ser talentosa, não é? Meu querido, sei que também contracenaram os 2, não é? Contracenaram um com o outro. Então como é que é isto de ter a filha a trabalhar consigo? Foi giro. Na altura, agora estou-me a lembrar de uma coisa curiosa, que fizemos um sketch nos Malucos do Riso, que ela fez os malucos mais pequenos, já não sei como é que se chamava, Malucos e Filhos, Filhos, em que ela fez um sketch comigo, e ela era muito engraçada porque ela estudava os sketches e punha a tábua de brincar, fazia de balcão. Sim. E ela fazia tudo como se estivesse no platô, digamos. Sim. Inventava um cenário, punha as coisas, e agora a caixa registradora é isto, e agora é assim, como é que eu faço? Sim. E deu prazer. Depois fizemos mais tarde uma peça, que há bocado passou aí uma fotografia comigo, que era uma coisa, já um café do absurdo, era uma coisa, que eram textos do Carlos Valentim, feito pelo grupo da mãe, da Ana Picoito, em que contracenei com ela, e aquilo dava-nos imenso gozo, como é natural. E ela gosta muito de passar textos comigo e eu com ela. Também fazemos isso com uma certa regularidade, e é bom para os 2. Ela lê muito, e pede-me sempre livros e tal. Deve ser realmente maravilhoso um ator contracenar com a sua filha e ver estes resultados tão positivos. Certo. Não quer dizer que as outras não tenham... Claro que As outras têm lugar muito mais cativo, da mesma maneira que ela tem. Claro que sim. Um pai ama as filhas de igual modo, não é, meu querido? Agora, por falar em filhas e em amor, onde é que encontrou o seu ponto de equilíbrio? No teatro. Porque lhe digo, o teatro lava a alma e a televisão paga a mercearia. Mas o teatro lava a alma. Muito bem, meu querido João Maria
Pinto, um prazer imenso. Muito obrigado. Um prazer imenso tê-lo aqui. Continuamos. Muito obrigado. Esperamos continuá-lo a vê-lo durante muitos anos e bons, aqui na nossa casa também, não é, meu Certíssimo, querido? certíssimo. Muita Muito obrigado. sorte, muita Ganhar. paz, muita luz.